the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that one way or another. O assunto de hoje é sobre Oppenheimer, um dos cientistas mais influentes do século XX. Conhecido principalmente por seu papel como diretor científico do Projeto Manhattan, que desenvolveu a primeira bomba atômica durante a Segunda Guerra Mundial. A sua liderança ajudaram a transformar a física teórica em uma ferramenta de guerra, mudando assim para sempre o curso da história. No entanto, o seu legado vai muito além da bomba. Ele foi um defensor da ciência, um pensador filosófico e, mais tarde, um crítico de uso das armas nucleares. Este documentário explora a vida, os dilemas morais e as consequências do trabalho do Oppenheimer. Um homem cuja invenção trouxe tanto a fim de uma guerra quanto o início de uma nova era de medo e destruição. Bom, primeiro para a gente entender a história do Oppenheimer, como ele criou a bomba, o porquê ele criou a bomba, primeiro nós temos que passar por alguém muito importante para a criação da bomba nuclear, que foi o Einstein. O Einstein, um dos maiores cientistas, foi crucial para essa jornada da criação da bomba atômica, porque afinal foi a fórmula dele que foi usada, que é E igual a mc². Bom, na época, Albert Einstein, incentivado pela preocupação de que os nazistas pudessem criar a bomba primeiro, ele alertou o perigo ao presidente dos Estados Unidos, que na época era Delano. E assim, eles começaram a criar a bomba atômica, o projeto da bomba atômica, com o incentivo de Einstein, de que eles tinham que ganhar essa corrida. No entanto, quando a bomba explode em Hiroshima e Nagasaki, Einstein se arrepende do que havia criado. E ele passou o resto da sua vida alertando as pessoas sobre a proliferação nuclear, que é um perigo, de fato. E essa história nos mostra a contradição humana. A divisão do átomo mudou tudo, exceto a maneira como pensamos. Bem, após entendermos um pouco sobre Einstein, agora vamos para o principal, que é o Oppenheimer, considerado o pai da bomba atômica. Robert Oppenheimer foi um cientista norte-americano que liderou o projeto da bomba atômica na Segunda Guerra Mundial. Nascido em Nova York em 1904, Oppenheimer era um cientista excêntrico e um prodígio, que se formou em Harvard aos 20 anos de idade. Ele foi convidado a participar do Projeto Manhattan, um projeto ultra secreto que visava desenvolver essa bomba. Ele liderou uma equipe de cientistas em Los Alamos, no Novo México, e acompanhou e viu o desenvolvimento da bomba nuclear. Em 16 de julho de 1945, a equipe de Oppenheimer testou a bomba no deserto do Novo México. Mas logo que testaram e viram que foi um sucesso, Oppenheimer se arrependeu das consequências morais que a bomba trazia. Quando os Estados Unidos lançam a bomba em Hiroshima e Nagasaki, foi aí que Einstein foi consumido pela culpa. Afinal, se já no teste ele estava ciente das consequências éticas e morais da criação da bomba, quando foi lançado e matou várias pessoas inocentes na guerra, ele ficou consumido pela culpa. Consumido pela culpa e pela preocupação do que a bomba poderia se tornar. Oppenheimer também morreu defendendo a não proliferação da bomba atômica. No caso, a não desenvolver
mas a bomba atômica. O Oppenheimer foi um cientista excêntrico. Ele não se encaixava nos padrões dos cientistas. Ele era uma pessoa que amava a natureza, amava poesia e arte, mas também foi um homem de controvérsias, pois ele criou a bomba atômica. Bom, vou estar falando um pouco agora sobre as escolhas das cidades. As cidades tinham que ser amplas para que eles pudessem ver a dimensão da radiação. Nenhum dos locais poderiam ser invadidos por terra pelos soviéticos até setembro. O segundo tópico, vamos falar sobre os motivos do ataque. Um dos motivos do ataque era reduzir o número de vidas perdidas para ambos lados e não prolongar a guerra que poderia ter durado mais de um ano sem as bombas. Bom, a bomba Little Boy foi lançada no bombardeio B-29, que é mais conhecido como Enola Gay. Enola Gay é o nome da mãe do comandante, dono do avião. Essa bomba foi lançada a 600 metros de altura do solo. E vou explicar para vocês o porquê disso. Quanto mais a bomba é lançada longe do solo, melhor é o estrago. Doideira, mas é melhor o estrago. Bom, essa bomba funcionou através de uma fusão nuclear, que é literalmente uma divisão de um átomo estável. O urânio-235 é um isótopo de urânio que possui um potencial energético elevado. O bombeamento de partículas como o nêutron provoca uma fissão nuclear de urânio-235. Este processo gera uma reação em cadeia que provoca a fissão nuclear dos outros átomos presentes. A fissão nuclear do urânio-235 libera uma enorme quantidade de energia. Bom, vamos começar falando das consequências, né, que aconteceu nesse bombardeio. Bom, nesse bombardeio morreram mais de 100 mil pessoas e 40 mil edifícios ficaram destruídos. Bom, antes de começar a falar com vocês o que aconteceu com essas pessoas, eu vou falar com vocês como que aconteceu isso com essas pessoas. Bom, tiveram 3 fatores nesse bombardeio aí. Que o primeiro foi que quando a bomba explodiu, as pessoas que estavam no local principal, que é onde foi a bomba lançada, sumiram. Órgãos delas sumiram, elas viraram pó. Só sobrou mesmo a sombra delas. Segundo fator, a bomba foi se alastrando. Nisso, fazendo que um raio vermelho, uma luz vermelha, caminhasse sobre quem estivesse um pouco longe do local que foi lançada a bomba. Nisso, fazendo com que elas derretessem. Ou seja, pessoas perderam o olho, ficaram com cara derretida. Outras até nem aguentaram por tanto calor que aquela luz vermelha trouxe para eles. E os outros que sobreviveram, depois que isso aconteceu, que foi em menos de 1 segundo,
eles inalaram tipo como que fosse uma neve branca. Essa neve branca, na verdade, tem uma grande elevação de radioatividade. Ou seja, todas as pessoas que inalaram aquilo ali, umas ficaram com câncer super grave, que ao longo dos anos morreram mais de 9.000 pessoas por causa desse câncer grave, e provavelmente ocorreram várias outras doenças mais graves ainda. E as que sobreviveram durante esse tempo, quando tiveram filhos, esses filhos nasceram com mutações muito graves, ou seja, com deficiência ou sem uma parte do corpo, tipo perna, braço, provavelmente sem olho, ou até mesmo não desenvolver o cérebro, vamos dizer assim. E foram essas as consequências, ou seja, esse atentado foi praticamente um acordo onde o Oppenheimer sentou e conversou com eles para decidir aonde que eles iam lançar a bomba, porque até então era só para deixar para o Japão um recado para eles perceberem que não tem como eles ganhar deles. E nisso, a cidade escolhida foi Hiroshima, causando todo esse estrago. Teve também o atentado de Nagasaki, só que esse atentado não causou tanto estrago como Hiroshima, por causa que a bomba de Nagasaki não lançou no ar como Hiroshima, lançou mais perto do solo, ou seja, não teve tanto desastre assim. Por isso que não se fala tanto dela quanto de Hiroshima. Matou a cidade inteira. Todo mundo machucando, vai gritando, mamãe, mamãe. Está no centro de Hiroshima. Cai na bomba atômica, 1,5 km de lugar, andando rua. Bomba atômica não é chão, ar mesmo. 580 metros de ar mesmo, estourou. Por isso, toda a cidade inteira quebrou, estava muito forte. Esse dia, tempo bom, 8 horas, 15 minutos, andando na rua, aconteceu muito barulho, forte, 10 metros fora. Levantou, chamou, andou, todo mundo quebrado casa, né? Soldado passava dentro de casa, né? Mulher, crianças até dentro de casa. Vamos atirar. Tirei, salvou, graças a Deus, falando, casa já pegou no fogo. Mas pouquinho atrasou, morreu. Aconteceu, primeiro serviço de dia 6 de agosto. Toda cidade de morto, pensa bem. Todo mundo machucando, vai gritando, mamãe, mamãe, mas me dá água, água. Bom, primeiro deu água. Esse machucado pessoa tomando água. Água todo morreu. Não podia, água não deu, água deu, tudo morreu. Por isso não estou de água. Não tomo nada água, chuva preta caiu, abre boca de chuva preta, pegou, morreu. Trabalhou 2 dias aqui na cidade de Hiroshima. Esse eu salvou, sabe por quê? Não bebe nada, não tomo nada, água também, não come nada. Não entrou essa radiação, por isso vivo. Qual é o motivo da guerra na Palestina?
A questão territorial é central para o conflito. A disputa por áreas como a Cisjordânia e Jerusalém Horizontal reflete aspirações nacionais e reivindicações históricas tanto dos israelenses quanto dos palestinos. A delimitações de fronteiras permanece uma questão intratável. Qual o resumo do conflito entre Israel e Palestina? O conflito entre Israel e Palestina é uma série de guerras e embates que têm origem na disputa territorial, nacionalismo, questões religiosas e os deslocamentos de refugiados palestinos. A guerra da Ucrânia teve profundas relações sociais por causa da crise humanitária. A Rússia acabou invadindo a Ucrânia. Então, acabando que teve essa crise humanitária e as pessoas tiveram que ir para os outros países por causa da guerra, porque teve muitas violências, muitas pessoas foram mortas por causa da guerra. Então, o que aconteceu nesse conflito? Por causa da guerra entre eles, porque eles queriam invadir o território deles, e por isso que a guerra estava muito tensa, tendo muita morte e violência, e por causa de muitas pessoas tiveram que sair dos seus países para ir para outros. Então, por causa disso, eles tiveram que lutar pela sua independência dos seus países, para que diminuísse a guerra, mas acabando que foi só piorando a situação entre o país deles. Mas agora a Rússia e a Ucrânia tiveram esse fim dessa guerra, mas não foi 100%, mas ainda querem uma disputa entre eles. Bom, o primeiro tópico é sobre os países que possuem armas nucleares. E apenas 9 países possuem arsenais nucleares. Você sabe quais são esses países? Bom, esses países são os Estados Unidos e a Rússia liderando, a China e a Coreia do Norte, Irã, que geram proporções globais. O segundo tópico é sobre novas tecnologias, desenvolvimentos e armas nucleares táticas, tornando os ataques mais rápidos, difíceis de interceptar. O terceiro tópico é sobre tratados de controle. O Tratado de Não Proliferação Nuclear busca evitar a disseminação de armas, mas tensões dificultam os novos acordos. É sobre o papel de Oppenheimer, o criador da primeira bomba atômica, mas depois se tornou um defensor de controle nuclear e da paz. Bom, o último tópico fala sobre o reconhecimento histórico. Oppenheimer foi perseguido nos anos de 1950, mas em 2022 sua reputação foi restaurada pelos Estados Unidos, sendo lembrado como um símbolo do dilema entre a ciência e a moralidade. Bom, e é assim que termina a nossa história sobre Oppenheimer. Um homem, uma era, um legado que mudou o mundo.